Ministros da Fazenda e do Planejamento entregam ao Congresso o projeto da Lei Orçamentária para 2017. Na comissão especial da Câmara que discute o ajuste fiscal, economistas apontam soluções para evitar a volta da inflação. E essa edição destaca também: o presidente da República viaja à China e transmite o cargo ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Instalado o Grupo Parlamentar Brasil-Polônia, com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. 8h03 em Brasília, o Jornal da Câmara começa agora. Nesta quarta-feira, horas depois de tomar posse como presidente da República, Michel Temer embarcou para a China e transmitiu o cargo ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A transmissão de cargo aconteceu na base aérea de Brasília. O deputado Rodrigo Maia vai ocupar a presidência da República durante viagem de Michel Temer à China. Temer vai participar de reunião com investidores chineses, de encontros bilaterais e da cúpula de líderes do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. Ele deve voltar ao Brasil na terça que vem, um dia antes do 7 de setembro. O papel de um vice-presidente, mas principalmente o vice-presidente, presidente da Câmara, é de total... vamos dizer assim, discrição, como foi o presidente Marco Maciel, que o nosso papel é apenas ocupar a presidência por esses dias e que a rotina da presidência seja mantida, apenas isso. O governo federal entregou ao Congresso nesta quarta-feira o projeto da Lei Orçamentária para 2017. A proposta prevê um salário mínimo de R$ 945,80 e um PIB nominal, que é a soma de toda a riqueza movimentada no país, de 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentaram à imprensa os números do projeto de orçamento para 2017. Meirelles mostrou um resumo de onde devem ser tirados os quase 55 bilhões e meio a mais de receitas previstos na revisão da meta fiscal que o governo já havia entregado ao Congresso. Segundo o ministro, só com o crescimento da economia haverá um aumento na arrecadação de impostos de 26 bilhões de reais. O restante virá de concessões, especialmente nas áreas de petróleo, gás e energia elétrica, além de redução de despesas e venda de bens do governo, entre outros. É um orçamento realista, é um orçamento conservador, ele leva em conta as melhoras que estão ocorrendo na economia brasileira. A economia cresce, isto acontece, as empresas passam a formalizar mais o mercado de trabalho, contratar mais gente, aumenta a massa salarial e etc. As empresas se formalizam, as empresas regularizam a sua situação fiscal. Isso é uma experiência de décadas da Receita Federal. Depois da saída de Meirelles, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou uma despesa total de 1 trilhão e 316 bilhões de reais para 2017. E fez um alerta para o crescimento das despesas obrigatórias. O ministro pediu mudanças para conter o aumento da dívida pública e o déficit da Previdência. A despesa com pagamento de Previdência, inativos e os benefícios de prestação continuada de idosos e deficientes, ou seja, conjunto de benefícios que nós podemos chamar de benefícios de aposentadoria ou benefício previdenciário, correspondem, grosso modo, a 55% do total dessa despesa, o que evidencia, mais uma vez, a necessidade de reformas sobre essas despesas para que se abra mais espaço para o avanço do investimento e de outras despesas discricionárias do governo. Nesta semana, a Comissão Especial da Câmara que discute o ajuste fiscal e o teto de gastos públicos ouviu economistas que apontaram soluções para evitar a volta da inflação. Segundo os economistas que participaram da audiência pública, o gasto Brasil está em uma trajetória explosiva. Eles consideram que a PEC é uma solução para que o país não retorne a índices altos de inflação. A dívida pública está numa trajetória explosiva, muito alta, os juros são altos no Brasil e se nós não fizermos alguma coisa drástica, nós caímos no desfiladeiro inflacionário. Na hora que você estabelece um teto de crescimento do gasto,
você sinaliza um comportamento do gasto que a médio e longo prazo poderia ocorrer com as reformas, mas por esse caminho exige um tempo maior. Então ela vai tentar fazer isso no curto prazo. Para alguns parlamentares, a proposta do ajuste fiscal pode trazer equilíbrio para as contas públicas. No entanto, defendem maior prazo para a realização de debates, pois querem preservar conquistas sociais da sociedade. O governo federal está quase quebrado, então o ajuste vai trabalhar para diminuir a despesa do governo federal, para não faltar daqui 1 ano, 2, 3, 4 anos para pagar aposentado, doente, remédio, estrada e educação. Eles querem, com a PEC 241, tirar recursos das políticas sociais, saúde, educação, assistência social, previdência, Bolsa Família. Para quê? Para fazer economia, para pagar mais juros para os banqueiros, mais lucros para os empresários. O governo afirma, né, que não vai haver nenhum tipo de prejuízo ou redução de receitas para esses setores. Entretanto, há estudos, inclusive da própria consultoria legislativa aqui da Câmara, que aponta que só nas áreas de assistência social, saúde e educação, no horizonte de 20 anos, a PEC teria validade até 2036, teriam reduções de receitas da ordem de quase 300 bilhões de reais. Só na educação, algo em torno de 50 bilhões de reais. Então é esse debate que nós queremos fazer. As comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado, junto com a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, promoveram um seminário para debater o marco legal do setor, que, apesar de sancionado em janeiro deste ano, ainda carece de regulamentação pelo Executivo. Embora o marco legal da ciência e tecnologia tenha sido sancionado, ele sofreu vetos, o que causou insegurança jurídica aos setores envolvidos, o setor empresarial e o acadêmico. Entre os vetos, o que mais gerou críticas diz respeito ao artigo que isentava o recolhimento de impostos previdenciários sobre bolsas de pesquisa e compra de materiais necessários a pesquisas. Houve também veto à dispensa de licitação para a contratação de empresas com faturamento de até 90 milhões de reais por ano, quando a contratação se destinasse à finalidade científica. O marco legal ele foi fruto de uma grande consulta, inclusive consulta pública, e uma ampla discussão com o setor empresarial e o setor acadêmico. A grande euforia que aconteceu em janeiro com a promulgação da lei refluiu com os vetos, devido especialmente à insegurança jurídica para os setores envolvidos. O deputado Celso Pancera, presidente da subcomissão que trata da regulamentação do marco, apontou o veto relativo às bolsas de pesquisas como o maior problema. O maior dos problemas é a questão das bolsas. Como houve um veto diversos vetos que tratam desse assunto, gerou uma insegurança tanto para os institutos de pesquisa, mas particularmente para as empresas que fazem acordos de bolsas. Então, a reposição dos vetos, particularmente nessa questão, é muito importante para que as empresas não fiquem inseguras sobre se estão ou não gerando algum tipo de débito trabalhista. Já para o deputado Exalci, da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia, embora seja de suma importância a reversão dos vetos, há pontos que já podem gerar melhorias. Tem abertura para o pesquisador trabalhar dentro de um projeto na empresa e participar disso. O pesquisador vai poder, inclusive, participar financeiramente, receber em cima dos resultados. Então, tudo isso precisa ser divulgado para que a gente possa realmente avançar nessa área. O Brasil ainda está muito longe do que sonhamos na área de patentes, na área de transformação e soluções tecnológicas. A expectativa dos parlamentares é que a regulamentação do marco legal seja concluída até dezembro deste ano. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou uma proposta que torna obrigatória nos veículos de transporte coletivo a instalação de um mecanismo de segurança que impeça a partida do ônibus enquanto as portas estiverem abertas. Nos horários de pico, sempre tem mais passageiro do que espaço nos ônibus. Muitas vezes, eles seguem viagem com gente pendurada na porta. Uma situação que causa acidentes, muitos com mortes. Por isso, um projeto de lei já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano obriga as empresas de transporte coletivo a instalarem um mecanismo de segurança que não deixa o ônibus dar a partida antes de fechar as portas. É um dispositivo simples e de fácil implantação, segundo o autor
relator do projeto. Esse projeto, é um projeto muito simples, com que os ônibus no Brasil tenham uma obrigatoriedade de ter um dispositivo que existe e que já tem, inclusive, em muitas cidades funcionando. Por exemplo, no estado de Pernambuco já existe uma lei dessa, que quando o ônibus for sair, ele só dá a partida se a porta estiver fechada. Este especialista elogia o projeto, mas teme que a medida não funcione por falta de fiscalização. Eu acho que isso de fato funciona, ajuda e muito a segurança. Eu temo é que isso seja mal utilizado por falta de fiscalização na ponta. A gente já tem situações de obrigatoriedade, por exemplo, de veículos acessíveis. Já existe isso como determinação legal, mas eu tenho certeza que na maior parte das cidades as pessoas sentem falta dos veículos que de fato são acessíveis ou dos equipamentos estarem em funcionamento. Tem essa capacidade de fiscalização de fato prestar o serviço como a lei obriga, isso é que talvez seja falho. O projeto ainda será analisado por mais 3 comissões da Câmara e, se aprovado, seguirá para o Senado. Representantes do governo participaram de uma audiência pública na Comissão Externa da Câmara que acompanha obras executadas com recursos da União. A comissão externa que acompanha as obras do governo federal recebeu representantes dos órgãos que executam projetos de rodovias, portos e o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Segundo o diretor de infraestrutura do DENIT, atualmente existem 37 obras rodoviárias paralisadas e 23 com andamento comprometido. Apontou como causas restrições no orçamento da União, problemas com desapropriações, licenciamento ambiental e em terras indígenas. Mas para ele é possível dar andamento a essas obras. O maior desafio nesse ano é a gente poder trabalhar, em muitos casos, aí, devido a essa redução no orçamento, adequar todos os cronogramas para que a gente dê celeridade e continue com todas as obras. O representante da Caixa Econômica Federal afirmou que 59 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida estão paradas, mas disse que esse número representa uma pequena parte das obras e que até dezembro todas serão concluídas. É normal dentro do processo de contratação que a empresa entre em dificuldade financeira e não consiga terminar aquele contrato que ela foi contratada. Então a gente acredita que com esse novo cenário agora, um mercado desaquecido do crédito imobiliário, a gente possa estar fazendo um chamamento onde empresas interessadas possam estar buscando e terminando essas obras. O coordenador da comissão apontou contradições nos dados apresentados pela Caixa e disse que a Câmara está analisando uma medida para aumentar a transparência no acompanhamento das obras do governo. O próprio ministro anunciou que se fosse cumprir todos os contratos assinados, todos os compromissos feitos, demoraria mais 40 anos para concluir as obras. No entanto, eles nos mostraram aqui que apenas 14% estão paradas ou paralisadas com recursos do governo federal. Nós já apresentamos um projeto de lei para criar um sistema público na internet aberto à população, vai permitir que o próprio cidadão saiba quem que realmente garantiu essa obra, o andamento dessa obra, e eu tenho certeza que vai facilitar as duas coisas, transparência e também uma ferramenta de gestão. Depois do intervalo, Brasília é a primeira cidade a receber a visita da tocha paralímpica e você vai ver também. Instalado o Grupo Parlamentar Brasil-Polônia com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. A gente volta já. Foi instalado hoje na Câmara o Grupo Parlamentar Brasil-Polônia com o objetivo de intensificar as relações bilaterais entre os dois países. Um grupo de dança folclórica marcou a instalação do Grupo Brasil-Polônia na Câmara dos Deputados. O grupo, composto por 61 deputados e 30 senadores, tem como um dos desafios intensificar a interatividade entre os poderes legislativos dos dois países, principalmente nas áreas de educação, reforçando o intercâmbio de estudantes. O grupo tem como foco também incentivar trocas nos setores de tecnologia e na produção industrial. Isso faz com que o Brasil passe realmente a fazer parte desta agenda positiva internacional que nós estamos precisando nesse momento de crise econômica. Eu acho que o Brasil é um grande
exportador, precisa ter relações cada dia maior com todos os países e a Câmara tem que fazer esse papel, que é aproximar. Eu diria assim que a Câmara é o porta-voz de tudo isso. O embaixador polonês destacou a importância de reforçar a aproximação entre Brasil e Polônia. Ele lembrou que este grupo de cooperação é uma oportunidade para dar continuidade à longa relação entre os dois países, desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil recebeu centenas de imigrantes poloneses. Esse novo grupo dá uma continuação a uma tradição muito longa e dentro de algumas semanas haverá uma deslocação de uma delegação brasileira a Varsóvia. Então, os parlamentares dos nossos países também vão dar uma contribuição na construção das relações entre o Brasil e a Polônia. A Comissão de Desenvolvimento Econômico debateu formas de facilitar a identificação das notas de real por deficientes visuais. Um projeto de lei em análise aqui na Câmara prevê que o valor das cédulas seja impresso em braille, mas essa alternativa é considerada inviável tanto por moedeiros quanto pelos próprios deficientes. Nos últimos anos, o Banco Central tem atualizado o dinheiro brasileiro para a segunda família das cédulas do real. São tamanhos e texturas diferentes para ajudar a identificar cada valor. Mas será que esses elementos são suficientes para orientar os deficientes visuais? Eu tive o contato com uma pessoa que tem baixa visão, que trabalha no comércio e que falou das dificuldades que tinha no manuseio de notas de dinheiro e do prejuízo que em alguns momentos ele tinha. A Comissão de Desenvolvimento Econômico discutiu algumas formas de tornar a identificação das cédulas mais acessível para os deficientes visuais. Uma proposta em análise na Câmara prevê que o valor das notas seja escrito em braille. Mas o Moisés, que é cego, discorda da ideia e dá outra sugestão. Com o tempo, com o uso das cédulas, a massa passa na carteira de um, de outro, ele vai ficando cada vez mais imperceptível e vai chegar a um ponto que não vai ter como reconhecer. Uma das saídas possíveis, né, que tem que ser estudada a viabilidade, é que as células tenham formatos diferentes. Uma delas pode ser esse próprio formato original, retângulo com 4 pontas retas. Um outro pode ser exatamente o oposto, retângulo com 4 pontas arredondadas. O representante do Sindicato dos Moedeiros não acha possível realizar essa mudança agora. Hoje, pela velocidade das máquinas, essa solução não é admissível. Cara. Ou seja, as máquinas têm uma velocidade muito alta, cara, e mesmo as máquinas de corte, cara, elas estão programadas para fazerem cortes retos. Cara. Claro que se estudar uma possibilidade, cara, a possibilidade não é uma coisa assim intransponível. O deputado Mauro Pereira, que presidiu a audiência, considera que foi aberto o debate para a busca de uma solução. Nós vamos afinar o nosso debate para apresentar um texto que venha ao encontro daquilo que é de extrema importância para as pessoas portadoras com deficiência. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Homicidas de Policiais. O cadastro reunirá informações a respeito de condenados por homicídio de policiais, tendo a morte ocorrido no exercício da função policial ou em razão dela. Segundo o último levantamento feito pela polícia, quase 600 policiais são mortos por ano no Brasil, fazendo a média de um policial morto a cada 16 horas. Este ano, 236 profissionais de segurança pública já foram assassinados no Brasil. A redução dos números ela vai depender de um conjunto de medidas que é muito mais amplo. Na verdade, nós estamos falando da própria redução de homicídios no Brasil. Essa medida tem que integrar outras, em relação à segurança pública para que nós façamos um efetivo combate a esse tipo de crime, que é o homicídio, que é o mais grave, atenta contra a nossa vida, contra a vida do brasileiro. Infelizmente, no nosso país, o atentado, a agressão e a morte contra profissional de segurança pública tem sido muito forte nesses últimos anos. Nós temos que encontrar mecanismos para parar, porque matar um policial, matar um profissional de segurança pública é um crime não apenas contra esse homem ou contra essa mulher, mas é um crime contra o Estado. Porque o profissional de segurança pública, ele milita a favor do Estado em prol da vida, da liberdade e da segurança das pessoas. Essa proposta tramita em caráter conclusivo pelas comissões e agora depende apenas da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça.
Minorias são grupos de pessoas que lutam para conquistar um espaço na sociedade. Agora, imagine fazer parte da minoria da minoria, pois a Câmara está debatendo o caso de pessoas com deficiência que também convivem com a AIDS. Mas essa não é uma história de tristeza, uma história de superação. Conheçam Beto Volpe. V de velório, O de óbito, L de lápide, P de pêsames e E de enterro. E rindo. A morte já brincou muito com a minha cara, tá na minha hora de brincar com a cara dela. Ele vive com AIDS, é uma pessoa com deficiência e tem um bom humor de dar inveja. O humor muda completamente uma situação dramática. Essa foi a saída que ele encontrou. A da Cida foi outra. A gente só tem duas opções. Ou você fica chorando com pena de você, ou você levanta e vai à luta. Ela preferiu a luta. Hoje, Beto e Cida são ativistas de uma causa que une pessoas com deficiência e pessoas vivendo com AIDS. Aí a gente precisa conversar melhor sobre a relação de uma coisa com a outra. Acessibilidade geralmente é um tema associado a uma escadaria, a uma barreira arquitetônica. Mas os degraus que separam essas duas discussões são bem mais complexos. Antes, é preciso entender que as pessoas com deficiência podem ser sexualmente ativas e que a AIDS pode ser a causadora da deficiência. E um detalhe que pode agravar esses dois problemas. Esse é um grupo de vítimas anônimo. Ninguém sabe exatamente quantos e nem quem eles são. A nossa ideia é que as pessoas com deficiência, elas têm uma vida sexual ativa, como as outras pessoas de uma forma geral, mas muitas vezes são invisibilizadas, são muitas vezes infantilizadas pela própria proteção da família, da sociedade. A ideia é que a gente possa, de fato, disseminar essa noção de que sexualidade é vida, é parte de toda a vida. E, portanto, é muito importante que as pessoas com deficiência estejam incluídas tanto nas campanhas quanto nos trabalhos que são feitos pelas unidades de saúde. Esse foi o debate da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Ministério da Saúde foi convidado a participar. Nós não temos ainda os números de incidência nessa população específica. Esse é um desafio no mundo todo. Nós temos uma invisibilização. Nós não temos nem dados epidemiológicos, porque não é feito o recorte de pessoas convivendo com HIV e que têm deficiências, para que você possa, a partir do perfil epidemiológico, traçar políticas públicas. Assim como ocorreu nos Jogos Olímpicos, Brasília foi a cidade escolhida pelo Comitê Paralímpico para receber e acender a tocha paralímpica, o símbolo que marca a chegada da competição ao Brasil. Os Jogos começam em 6 dias e o repórter Marcelo Westphalen acompanhou nesta quinta-feira o trajeto da tocha pela cidade. O início do evento foi no Parque da Cidade, com a participação do governador do Distrito Federal, outras autoridades e atletas. No palco, a pira paralímpica foi acesa para o início do revezamento. Cláudio Irineu da Silva foi o primeiro condutor da tocha na cidade. Ele foi escoltado por agentes da Força Nacional e não escondeu a emoção. Minha vida inteira foi voltada para o esporte, né? Eu pratico esporte desde criança, fui jogador profissional, perdi a perna jogando futebol e comecei minha vida de novo através do esporte, que foi a ferramenta de inclusão que eu tive e que foi a melhor possível. Então, esse ciclo, hoje eu tenho 48 anos, estou encerrando um ciclo com chave de ouro mesmo. 103 pessoas foram selecionadas para conduzir a tocha por vários pontos de Brasília. No Parque das Garças, às margens do Lago Paranoá, Marcondes Batista, atleta cadeirante do tiro com arco, disse estar ansioso para o início da competição. Ele e outros 3 atletas da cidade vão representar o Distrito Federal. Esperar tudo de bom, né? Que é o quê? Medalha, né? Seja medalha de ouro, ou de prata, quer dizer, ou bronze, só em estar lá, né? Estar entre os melhores do mundo, isso não é para qualquer um, né? A tocha passou também pela rede de hospitais Sara Kubitschek, centro de referência mundial em reabilitação ortopédica e neurológica. A tocha chegou de barco e depois percorreu as instalações do hospital. Passou também pela quadra de basquete para cadeirantes, esporte que o Brasil busca uma inédita medalha na competição. O revezamento da tocha continuou por escolas públicas do Distrito Federal, que realizaram trabalhos e pesquisas com deficientes físicos. A ex-jogadora de vôlei Leila Barros, atual secretária de Esporte e Turismo da cidade, participou do evento. É o momento da gente refletir, né, o quanto que o esporte colabora nas causas sociais,
né? Eu acho que o exemplo é isso aqui, é o que vocês estão vendo, famílias, atletas, né, para-atletas, pessoas com deficiências, todo mundo unido, né, nessa celebração que é única na história do nosso país. Na parte da noite, a tocha paralímpica percorreu as pistas de corrida do parque da cidade. E depois de cerca de 8 horas de revezamento, ela foi recebida na cerimônia de encerramento, quando foi acesa a pira paralímpica. Daqui, ela seguirá direto para Belém e ainda passará por mais 3 outras cidades: São Paulo, Joinville e Rio de Janeiro. Os Jogos Paralímpicos 2016 começam no dia 7 de setembro e se encerram no dia 18. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã, sexta-feira, é dia de Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante toda a semana. Às 8 da noite, não perca. Encerramos essa edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá!